Se você ainda quer ser um estudante sério, Diário do Comércio, 27 de fevereiro de 2006. A tragédia do estudante sério no Brasil resultou em tantas cartas que acho melhor completar com algumas dicas baseadas na experiência pessoal as indicações de estudo que dei no final do artigo. Começo com um exemplo casual. Outro dia recebi de amigos a cópia de uma mensagem interessantíssima postada em algum site da internet por uma senhorita, aparentemente culta e universitária, que, indecisa entre me admirar e me detestar, exigiu uma explicação para o fato de eu acertar tantas previsões ao longo de quase 2 décadas, apostando quase sempre no contrário do que anunciava a opinião geral dos bem-pensantes. No entender da remetente, bem como de outros participantes do debate, a hipótese mais plausível era a de eu ser um agente da CIA, conectado, portanto, a uma rede de informantes secretos espalhados por toda parte. Guardei a mensagem com o carinho historiográfico que merece um eloquente sinal dos tempos. Que época mais adorável esta, em que o sujeito não é cobrado por seus erros, mas por seus acertos. Se o normal é errar sempre, para que serviriam então os milhares de cientistas sociais, historiadores, jornalistas, economistas e doutores em filosofia que as universidades, sustentadas pelo trabalho suado de milhões de contribuintes que jamais as frequentaram, despejam anualmente no mercado da tagarelice nacional? Resposta: não serve para entender o mundo, mas para transformá-lo. Não podendo, porém, conhecê-lo, já que não acreditam em verdade objetiva, levam-nos sempre num rumo diferente do que pretendiam, sentindo-se por isso mesmo raios, inocentes dos resultados monstruosos que produzem e sempre merecedores de um redobrado crédito de confiança para começar tudo de novo e de novo e de novo. A revolução, afinal, não seria revolucionária se não revolucionasse a si mesma e a sua própria história, mudando de identidade após cada novo crime e cada novo fracasso, e não tendo satisfação de prestar senão a um futuro que, quando chega, já não é mais futuro, e não tem, portanto, qualquer autoridade para cobrá-la do que quer que seja. Tal é brutalmente resumida, mas nem um pouco deformada, a essência da mentalidade que se pode adquirir em qualquer universidade deste país e em muitas do exterior. Equivale a um atestado de impecabilidade congênita, que confere o direito à estupidez laureada, ao amor próprio ilimitado e ao crime inocente. Não espanta que tantos a desejem, mesmo sabendo que a remuneração dos ofícios universitários já não é lá essas coisas. Aliás, ganhar abaixo do que desejam reforça ainda o seu sentimento de méritos incalculáveis e sua revolta contra a malvada sociedade capitalista que não recompensa adequadamente as pessoas empenhadas em destruí-la. É natural que num ambiente assim formado, o sujeito a acertar previsões políticas em série deva ser mesmo uma coisa muito esquisita, muito suspeita, denotando poderes demoníacos ou no mínimo algum truque sujo. Entendo mesmo que no desespero alguns apelem até a suposição CIA, sem ter em conta que essa entidade há pelo menos 40 anos tem se especializado mais em produzir informações erradas. A hipótese de que exista uma realidade objetiva da vida política, de que ela possa ser conhecida, de que o indivíduo em questão tenha estudado muito com o objetivo de conhecê-lo, e de que depois de 4 décadas de esforço tenha conseguido montar um conjunto de critérios científicos razoáveis para fazer previsões acertadas dentro de um quadro definido de possibilidades, isso não ocorre a ninguém. É absurdo demais, é escandaloso, é repugnante, é impossível. E eu lhes direi, no entanto, foi precisamente isso que aconteceu, patetas. Enquanto vocês enchiam sua cabeça de cocô universitário, tentando menos buscar conhecimento do que imitar trejeitos verbais para parecer bons meninos no ambiente ideológico em torno, ver meu artigo, O Imbecil Juvenil, preferi ficar em casa estudando por achar que assim faria melhor uso das horas que o pessoal uspiano gastava em condução, papo furado, assembleias, greves, festinhas de embalo e surubas gerais no CRUSP, totalizando essas várias ocupações aproximadamente 98% da vida acadêmica útil. Preservando minha inteligência dessa centrifugação mortífera e da influência corruptora de orientadores ignorantes, estudei para saber, para aplacar minhas dúvidas, sem nenhuma esperança fútil de glórias escolares provincianas. Não nego que ganhei algo além do puro conhecimento. Ganhei o prazer de poder chamar os fulanos de burros sem nenhuma intenção insultuosa e com estrito realismo científico, enquanto se intoxicavam de Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Foucault, Derrida e, na melhor das hipóteses, Nietzsche e Heidegger, brilhantes professores de confusão mental, coloquei para mim mesmo as questões fundamentais da filosofia política, que é ao mesmo tempo filosofia da história, e busquei respondê-las com toda seriedade, cercando-me ainda de toda a ajuda disponível em livros de várias épocas, revistas científicas e contatos pessoais com estudiosos de vários países. Os resultados foram sendo apresentados aqui e ali sob a forma de aulas e apostilas, sem a menor preocupação de publicá-los em livros. Livros para quê? No Brasil de hoje, quanto mais sério o livro, maior a certeza de que será totalmente ignorado, exceto pelo círculo de estudiosos que já o conheciam pela audição direta do autor.
Numa época em que a literatura é personificada pelo senhor Luiz Fernando Veríssimo, a filosofia por Dona Marilena e a ciência política pelo Dr. Embi Sader, qualquer esforço científico mais sério fica um pouco constrangido de se mostrar em público. Voltamos à era da difusão oral. Todo conhecimento efetivo tornou-se esotérico. O essencial do que aprendi e ensinei sobre a filosofia política está nas gravações dos meus cursos dados na PUC do Paraná, bem como nas apostilas Ser e Poder, que é a Psique e O Método das Ciências Humanas. Quem teve acesso a esse material, que publicarei quando os afazeres jornalísticos me derem um descanso para poder editá-lo, sabe que existem meios para descrever objetivamente uma situação político-social qualquer e prever com grande margem de acerto suas possibilidades de desenvolvimento. É isso e nada mais o mistério por trás das minhas previsões. Quanto aos erros alheios, não me cabe explicá-los. Das questões a que me referi acima, algumas das mais importantes para a análise das situações políticas eram as seguintes. 1. Qual é a natureza do poder, não só na política, mas em todas as relações humanas? E qual a diferença específica entre o poder político e as demais forças e as demais formas de poder? 2. Que é propriamente a ação em escala histórica? Em que condições a expressão história disto ou história daquilo se refere a uma entidade real, capaz de ação contínua ao longo do tempo, e quando se refere apenas metonimicamente a um sujeito ideal sem unidade de ação própria, como por exemplo quando se fala em história do Brasil ou história da burguesia? Em suma, quem é o sujeito da história? 3. Qual a relação entre as intenções subjetivas dos agentes históricos e os efeitos reais das suas ações? Qual é a equação que se forma entre o conhecimento objetivo dos dados da situação, as decisões tomadas, a execução, os resultados específicos e sua diluição no quadro maior onde outros fatores entram em jogo? Existe uma ação histórica eficiente na qual os efeitos reproduzam mais ou menos fielmente as intenções? Ou, ao contrário, a história humana estará sempre condenada a ser, como dizia Weber, o conjunto das consequências impremeditadas das nossas ações? 4. Dando por pressuposto que ninguém pode se colocar fora do quadro comum da vida humana para observá-lo de cima e que, portanto, toda observação é uma forma de participação, não é possível isolar totalmente observação e confissão. Qual a relação entre autoconhecimento e conhecimento histórico? Em que medida o conhecimento da história pode e deve ser um meio de integração da consciência pessoal do estudioso? E em que medida esta se reflete na veracidade da descrição histórica obtida? Em que medida toda história e autobiografia, e portanto toda descrição de uma situação política, social e cultural determinada, é uma confissão pessoal? 5. Em que medida, portanto, o estudo das ciências humanas é uma prática ascética de autoconhecimento? E em que medida as disciplinas ascéticas e místicas desenvolvidas pelas religiões tradicionais, bem como as técnicas modernas de psicoterapia e autoajuda, podem desempenhar nesse estudo uma função essencial? 6. Como é a psicologia do conhecimento na história e nas ciências humanas em geral, da percepção dos dados sensíveis, documentos, monumentos, ações observadas, até as sínteses interpretativas gerais? Qual o trajeto psicológico percorrido e como dirigi-lo para diminuir a possibilidade de erros? Os filósofos que mais estudei para encontrar as respostas e ficam aí como sugestões para os interessados foram Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, São Boaventura, acho que é S. Boaventura, Duns Scott, Limes, Schelling, Russell, Scheller, Lavelle, Croce, Ortega, Zubiri, Marias, Wegelin, Lonergan, o nosso Mário Ferreira dos Santos e o Albert Camus de L'Homme Révolté. Os grandes historiadores da filosofia, como Gompers, não sei como é que se pronuncia isso, Gomperz, Weberweg, Ueberweg e Zeller devem ser lidos com devoção. Outros autores da área das ciências humanas que muitos me ajudaram foram Ibn Khaldun, IBN, espaço Khaldun, Vico, Ranke, Taine, Huizinga, Huizinga, Weber, von Bawerk, von Mises, Sorokin, não sei, Sorokin, Viktor Frankl, Paul Diel, Diel, Eugene Rosenstock, Rossi, Huessy, Franz Rosenzweig, não sei, Rossenzweig, Lipot Zondi, Szondi, Maurice Pradines, Pradines, Alois Dempf, DEMPF, Max Dvorak, DVORAQ, Rudolf Arnay, ARNHEIM, Irving Panofsky, PANOFSKY, o Padre Sertilandes, né? Mortimer J. Adler, não sei, MORTIMER, espaço J, espaço ADLER,
R. Oliveira Martins, Gilberto Freire e Otto Maria Carpo. Apesar de inumeráveis erros de informação, A Life of Napoleon, de Walter Scott, também foi de muito proveito pela acuidade de sua psicologia histórica. O maior historiador vivo hoje em dia é Modris Ekstein, Eksteins. Sabe o que significa tem de ler? Dos poetas e ficcionistas, aqueles que produziram verdadeiras descrições científicas da condição humana, muito úteis nos meus estudos, foram Sófocles, Dante, Shakespeare, Camões, Cervantes, Goethe, Dostoiévski, Alessandro Manzoni, Pio Baroja, T.S. Eliot, W.B. Yeats, Antônio Machado, Thomas Mann, Jacob Wasserman, Robert Musil, Hermann Broch, B-R-O-C-H, Eimito von Doderer, D-O-D-E-R-E-R, Julian Green, Georges Bernanos e François Mauriac. A Bíblia tem de ser relida o tempo todo, não leia o Evangelho em busca de religião. Leia como narrativa de alguma coisa que realmente aconteceu. Atenção especial para Mateus 11, 1 até o 6, onde o próprio Jesus ensina o critério para você tirar as dúvidas a respeito dele. Penso nisso o tempo todo. O Corão, os Vedas, o Tao Te Ching e o I Ching, assim como os escritos de Confúcio, Shankara e Ibn Arabi, merecem consultas periódicas. Dos conselhos pessoais que recebi de mestres generosos, a quem incomodei por meio de cartas, telefonemas e visitas, falarei outro dia. O importante é não estudar por estudar, para adquirir cultura ou seguir carreira universitária, mas para encontrar respostas a questões determinadas que têm importância existencial para você, para a sua formação de ser humano e não só de estudioso. É claro que as questões vão se definindo aos poucos, no curso das leituras mesmas, mas à medida que isso acontece, elas vão definindo melhor o rumo dos estudos. E é essencial que na ânsia de ler, não deixe sua acumulação de conhecimento ultrapassar o seu nível de autoconsciência, de maturidade, de responsabilidade pessoal em todos os domínios da vida. Se não é capaz de tirar de um livro consequências válidas para sua orientação moral no mundo, você não está pronto para ler esse livro. Não esqueça nunca o conselho de Goethe: o talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo.